Não existe o preconceito se você é gay, se você não é, se você tem o espírito da montanha. Não tem, isso não tem. Tanto que tem várias aldeias, tu vai lá, cara, então as pessoas vivendo na maior harmonia, independente se você é X, Y, Z. O respeito pelo ser é total, é incondicional. O que você é o respeito que vai ser, tá? Esse negócio de cura gay, isso é coisa de maluco, velho. Sabe? Isso é coisa de maluco para quem não tem o que fazer. Isso é mais uma vez uma imposição, sabe, do resquício católico, do neopentecostal, que não deixa de ser a mesma coisa que o católico fazia com os indígenas, sabe? De falar que o indígena não tinha alma, não era filho de Deus, sabe? Isso não rola, sabe? O indígena, ele respeita o ser humano, todas as coisas, seja como for. Seja como for, não tem essa conotação, o cara é gay, quá. Isso não existe, cara, isso não existe, entendeu? Antes da invasão, né, vamos colocar assim, não havia essa conotação homossexual, assexuado, não, havia o homem e a mulher, né, os héteros, o homem e a mulher com o espírito trocado, o homem ou a mulher com os dois espíritos, né? O homem ou a mulher com o espírito da montanha, o homem ou a mulher com o espírito das águas, do rio, né? Dos animais, das árvores, né? E com a invasão e com a chegada da Igreja Católica, para foder com a religiosidade que havia aqui, que era muito mais pura e muito mais honesta do que eles queriam implantar aqui, né? Vamos ressaltar que o jesuíta, quando chegou no Brasil, ele chegou com a espada numa mão e a Bíblia em latim na outra. Ele dava a Bíblia para o indígena, se o indígena não recitasse alguma coisa ali, ele simplesmente tirava a Bíblia na mão do cara e cortava o pescoço dele. Entendeu? Era assim, não era diferente, né? E havia nas aldeias, várias etnias, o respeito pela vontade e pelo ser de cada um, pelo espírito de cada um. E essas pessoas que tinham outros espíritos, vamos colocar assim, eles eram muito mais valorizados nas decisões da aldeia do que quem só tinha um espírito. Porque ele tinha uma sensibilidade a mais. Ele sabia perceber nuances que quem só tinha um espírito percebia. Então, nas decisões de mudança, de lavoura, de caça, de matrimônio, eles consultavam as pessoas que tinham outros espíritos, né? Então, não tinha essa conotação do o pecado, do ser que tem mais que um espírito, o homossexual. Cara, homossexual, me desculpa a palavra, mas você vai na igreja católica, tá cheio de pedófilo ali, e ninguém fala nada, entendeu? Aí se tu vai, hoje em dia que tu vai para dentro de uma aldeia, cara, eles não estão nem aí a sua vontade de ser. Eles te respeitam como ser humano, entende? Se você tem o cabelo rosa, azul, verde, amarelo, se você planta bananeira, cara, eles querem ver o seu coração. Como é teu coração? Teu coração é bom? É puro? Beleza, chega aí, entendeu? É diferente da sociedade branca. Se você não estiver dentro dos moldes, do parâmetro daquele que colocou, você tem que ser assim, você não é bem-vindo, né? Quer mais sociedade com preconceitos que a nossa, que a branca? Não tem. A sociedade branca tem preconceito com tudo, com credo, status, cor, opção sexual, sabe, bairro, tudo se tem preconceito. Você vai para uma aldeia, não tem isso. Tá todo mundo numa paz, todo mundo, sabe, te recebe bem, com carinho, sabe, não tem essa coisa. Eles têm, logicamente, medo do branco, porque o branco chegou arregaçando com tudo. Não foi o diferente, entende? Você podia falar um pouquinho mais o espírito da montanha ou o espírito trocado com o bicho e tal? O que seria exatamente isso na prática? Como é que a gente poderia imaginar uma pessoa que se manifesta dessa maneira? Certo, na prática é o seguinte, a pessoa, por exemplo, com o espírito da montanha, tá? Ela tem a sensibilidade de perceber o que a montanha tá vibrando. Uhum. Ela tem essa sensibilidade. Tá? A pessoa que tem, por exemplo, eu conheço pajés que tem o espírito, por exemplo, de onça preta, sabe? Que é um povo lá da floresta, sabe? Um pajé amigo meu, ele falou, cara, o meu espírito é da onça preta, é da anta e é do gavião, sabe? Por quê? Porque são os animais de poder dele. Ele se comunica com esses animais, entendeu? Então ele tem essa sensibilidade, sabe? O espírito dele está moldado com essa sensibilidade.
Tá entendendo? Que na nossa cultura isso daí é viagem, é loucura. Se tivesse manifestado, ou se manifesta em alguém daqui da nossa cultura, seria tratado como um louco, como alguém doente, que ia ser execrado. Maluco, exatamente. Interna, dá antidepressivo para ele que esse cara é louco. Não. Só que ele tem uma sensibilidade que eu não tenho, que você não tem, que o outro não tem. Sabe? E essa coisa da nossa sociedade de lidar com o diferente de mim, isso é loucura. Sabe? Porque ninguém é igual. Não existe, cara, não existe na mão um dedo igual ao outro. Não existe um fio de cabelo na cabeça igual ao outro. Por que tem que ter uma pessoa igual a outra? Por que a pessoa tem que ser um padrão? Por que todo mundo tem que usar tal e tal forma, tal e tal conduta? Isso daí é uma imposição que veio com os europeus. Sabe? Se tu pegar, poxa, os desenhos, os relatos, as pesquisas de 1500 para cá, tu vê quanta etnia que se perdeu, que foi assassinada, que a gente sequer tem ideia, sabe, da grandiosidade que era essa cultura, sabe, o respeito pela criança, o respeito pelo social, sabe. Aí tu pega hoje em dia, cara, os indígenas estão, bem dizer, a maioria deles que tiveram contato com o branco, eles foram tirados da cultura dele. Eles têm que brigar para voltar, para resgatar o que eles foram, o que eles eram, entendeu? Então, eu vejo que nós temos que aprender com os indígenas. Nós temos que aprender a ser humano. Porque isso que a gente está vivendo nas cidades, na nossa sociedade, isso não é ser humano. Isso é ser máquina. Hoje em dia, o escravo não é mais o indígena e o negro. Não, é toda a sociedade. Hoje em dia, a gente acorda cedo tendo que produzir capital. A gente para almoçar já pensando, pô, tem que voltar para trabalhar. A gente no final do dia, as pessoas querem se chapar, tá, para voltar para dormir para no dia seguinte trabalhar de volta, sabe? Final de semana a pessoa para ficar doida. Isso daí é coisa do branco. Isso foi o que o branco fez com o negro e quis fazer com o indígena. Só que com o indígena ele estava no meio dele, ele conseguiu fugir, entendeu? E com as leis que tem hoje em dia, ele não pode mais fugir. Vai fugir para onde? Vai cortar a cerca de arame no peito? Sabe, vai enfrentar a bala do agronegócio, como acontece no sul do Mato Grosso, na Amazônia, Pará, sabe, aqui no Paraná. Sabe? Não vai. Sabe? Eu acho que se a gente deveria procurar alguma cura no Brasil, tinha que ser cura desses porcos que estão fazendo lei para nós. Dessa corrupção, desse roubo, sabe, sem ver horizonte. Sabe? Poxa, a gente trabalha pra caramba, quando eu falei, a gente é escravo hoje em dia, só que não retorna nada. Eu não tenho segurança, eu não tenho saúde, eu não tenho educação, tá tudo sucateado. E não é o povo que sucateou isso, não, é o próprio Estado que sucateou isso daí. Então eu acho que se tiver que ter alguma cura, tem que ser a corrupção, aos ladrões, tá? Que estão fazendo as leis para nós. Porque para eles não chega essa lei. Entendendo? Um juiz que é pego roubando, por exemplo, cara, ele é afastado, recebendo integral com os benefícios. Quer dizer, um juiz corrupto no Brasil, ele ganha um prêmio, ele para de trabalhar e continua recebendo. Quer dizer, isso não existe. Isso não existe. Você vai para uma aldeia, se o indígena aprontou alguma, cara, ele é expulso dessa aldeia. Ele vai para fora. Sabe, eu sei de etnia que tinha economista, desviou uma merreca de grana, cara, ele não entra mais na aldeia. Entendeu? Isso que nós tínhamos que aprender com o indígena, sabe? De curar o que não tá bom para todo mundo. E não é gay que faz isso, não, velho. É ladrão, esses ladrões estão lá, comendo os milho lá, ó, sabe? E é um monte, não é pouco não. A grana que o Brasil arrecada, a gente era para ser um país perfeito. Era pra gente ter de tudo, do bom e do melhor. Sabe? Só que não temos nada bom, nada melhor. A gente não tem ar para respirar. A água que a gente bebe aqui, por exemplo, em Curitiba, é esgoto tratado. Sabe? Você fala em reflorestar uma nascente em Curitiba, não, vamos tratar o esgoto. Por quê? Porque o dono que trata o esgoto é o mesmo amigo do fulano que vende produto químico para tratar o esgoto. Sabe? E é caro isso. Tu pega em Nova York, por exemplo, lá, os caras cuidam do nativo, do agricultor que está na beira das nascentes que fornece água para Nova York, só faz uma filtragem. E aqui nós não, nós somos um país de 10º mundo, temos que cagar na água e meter química para depois tomar. Tá entendendo? Então, cara, o que é cura gay? Sabe, o que é cura gay? Sabe? Vamos curar o Congresso, vamos curar quem está fudendo com a gente. Entendeu? E não é pouco não.